Fala galera, iniciando a segunda temporada do SoloCast, agora sou oficialmente novo host, sou sócio das Soluções de Investimentos, Guilherme Feriani, e para iniciar a segunda temporada já 2 convidados de peso, o Alcides, que é cliente aqui do escritório, hoje trouxe o sócio dele, o Alcides Martiago, Horácio Devers, que hoje, cara, olha o currículo dos caras. Os caras são advogados, especialistas em direito imobiliário. Sua principal atuação está em sucessões patrimoniais, inventários, contratos agrários. E além da advocacia, também são empresários e sócios da Martiago Group, empresa que auxilia incorporadoras de todas as fases de loteamentos e edificações. Então, cara, antes de tudo, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. Com certeza a gente vai estar agregando muito hoje, muito conhecimento para as pessoas, porque eu acho que mais importante do que adquirir patrimônio, obviamente para quem já tem patrimônio, porque aqui a gente tem tanto o cara que ele já tem patrimônio, quanto a pessoa que está começando a pensar num planejamento de construção patrimonial ou algo do tipo. Então é extremamente importante porque a maioria das pessoas não se planejaram lá atrás e talvez não estão pensando em se planejar agora. Então, para evitar bucha, evitar dor de cabeça, resolver isso de maneira estratégica e estar economizando, né? Porque de nada adianta a pessoa ela ir adquirindo imóveis ao longo da vida, ou se ela adquiriu muito imóvel ao longo da vida, ela não soube como organizar isso daí. E com certeza, no final desse podcast, a gente vai sair daqui com um pouquinho mais de clareza. E para até dar umas boas-vindas para vocês aqui, eu queria deixar 2 brindes aí para Obrigado, irmão. Para soluções de investimentos. Maravilha. 2 bonezinhos aí pra gente. E os livros, cara, os 2 livros aí, eu sei que vocês são advogados, mas são muito comerciais. Então, que vão ajudar vocês a conquistar novos clientes, prospecções fanáticas. Eu vou deixar objeções com vocês, que o Prospecção eu ainda não li. Esse aqui eu já li, é muito bom, Felipe. Obrigado. Top. Obrigado. Cara, eu queria que vocês se apresentassem aí, como que vocês entraram aí no âmbito do direito, como que vocês se conheceram, só para introduzir aí pra galera. Legal. Muito prazer, obrigado, Feriani, pelo carinho aí, pelo convite. Já está na segunda temporada e eu já tinha um sonho de estar aqui, falar a verdade para você. Eu via, acompanhava, né, desde do João, o Paiva fazendo os podcasts, agora você como host. E ter convidado foi uma grata surpresa. Eu sou advogado e nosso escritório ele sempre trabalhou pro empresário. Então lá nós atendemos empresários, médicos e agricultores, produtores rurais. E o direito imobiliário está praticamente em tudo, está na vida de todas as pessoas. Nessa construção de patrimônio, tudo envolve o direito imobiliário. E foi natural acontecendo. A gente ia para um trabalho empresarial, ia para um trabalho de contrato agrário e o direito imobiliário aparecia de novo ali, sempre aparecia. E a gente precisava de alguém, né, assim, que tivesse um embasamento bom para atender esses grandes empresários. E aí o Dr. Horácio foi uma grata surpresa no nosso escritório. Ele apareceu depois de trabalhava há 12 anos aí com questões cartorárias, ele vai explicar um pouquinho. Né? A gente sentou, conversou e juntou a fome com a vontade de comer, e hoje a gente montou até outras empresas, né? Assessoria de corporações, começamos a atender grandes negócios. Mas ele vai contar um pouquinho mais, que ele que é o mestre Cuca aí do direito imobiliário. Bom, é um prazer estar aqui, né? Estender esse agradecimento aí do Alcides para vocês aí, a SI, Filiane, obrigado por nos convidar. A gente está podendo tratar de assuntos tão relevantes aí, né? De várias áreas do direito, mas acho que direito imobiliário é o que vai permear aí a nossa conversa, né? E patrimonial. Mas é isso mesmo, trabalhava com uma assessoria cartorária, hoje há quase 14 anos ainda faço bastante isso, e nessa junção aí com o direito, né, também sou advogado, a gente conseguiu, junto com a Ana Martiago, conciliar bons negócios, ou melhor, ampliar o leque, né, do que já tinha vindo, como o Alcides falou. Aparece muito direito imobiliário dentre as mais variadas situações do dia a dia do empresário, principalmente, ou do produtor rural. Então acaba que elas se complementam, e a partir disso a gente também individualizou um pouquinho o direito imobiliário lá, fazendo questões bem específicas e próprias disso. Então realmente foi muito boa essa junção, né? A partir de elevar um pouquinho o patamar do direito imobiliário dentro da lei da Martiago,
foi o projeto que mais saltou os olhos e a gente está conseguindo fazer isso, graças a Deus. Cara, eu acho que direito imobiliário tem uma vertente aí que abre vários leques, né? Daí tanto a pessoa que ela tem muito patrimônio, um produtor rural, a pessoa que investe em imóveis, quanto a pessoa simples, né? Que às vezes, minha avó tinha um terreno, eu herdei esse terreno, a pessoa não entende nada, sei lá, de planejamento sucessório, não consegue acessar esse terreno, acho que é só não falecer ou acessar, cara, e não é assim. E é um tema de extrema relevância. E aí, pensando um pouco no nosso público, até a primeira pergunta aqui para a gente abrir esse tema. Qual que você acha que é o principal erro que vocês veem aí que o pessoal comete na hora de comprar imóvel para investir? Voltado ao direito imobiliário aqui, assim, cara, qual que é o erro principal que a galera vem cometendo aí? Assim, cara, eu vou começar a investir em imóveis, ou o investidor imobiliário mesmo que ele cometeu lá atrás, tem como ele resolver isso daí antes, que vai estar iniciando. O Horácio vai saber mais sobre a parte jurídica ali. Eu vejo que o principal erro, né, que chega mais para mim, são pessoas que caíram no conto do vigário. Então eles vão lá e tem uma oportunidade de ouro, né, aquela oportunidade que só ele imaginou que podia ter. E na hora de comprar um imóvel, é muito importante você verificar se está regular, se esse imóvel não foi vendido para 2, 3, 4 pessoas, ainda isso acontece hoje em dia, né? Se aquele imóvel não é fruto de uma empresa que vai à falência e acaba trazendo problemas depois trabalhistas, de ter que voltar no negócio. Eu acho que sempre que você for comprar alguma coisa, antigamente eu vejo que meus pais faziam bons negócios, meus tios, meus avós faziam bons negócios porque não tinha internet. Então o valor que a pessoa falava, ele não tinha uma noção. Mas aí eu fico pensando, né, tem um apartamento, você entra no OLX, tem 4 apartamentos vendendo a 400 mil reais. E aí aparece uma oportunidade de 250 mil. E você vai lá e você é o espertão e quer comprar. E você não procura um advogado, você não procura uma assessoria, você só quer pagar aquilo. É a hora que vai dar errado. Mas só na hora do corretor, né? Na verdade, quando tem o corretor, o corretor ele já faz essa pré-análise. Difícil, a não ser que seja aquele corretor safado, vamos dizer. Mas os corretores, principalmente na nossa cidade aqui, os grandes imobiliários, eles têm essa pré-análise. Então, se for comprar, já compra com um corretor que você já resolve metade dos seus problemas. Mas é aquela ganância, aquele falso amigo que chega, cara, tem uma oportunidade, tem que ser agora, você vai dar 100 mil. E deixa eu chegar no escritório, não tem o que fazer. Chega o golpista, acabou. Mas eu acho que acredito que tem várias outras coisas aí que tem que ser analisado no juridiquês ali, vamos dizer. Tem muitos problemas que podem surgir na aquisição de imóvel, né? Mas eu acho que o pessoal enfrenta muito são questões de falta de informação, mas porque não buscam essas informações. Falando aí, principalmente da parte jurídica, né? Acho que esse é o principal ponto. Então, por exemplo, vai adquirir e às vezes vai muito mais pela emoção e existe um caminho, né, a ser seguido ali, alguns requisitos, né, propriamente das aquisições que precisa ser seguido para ter uma segurança jurídica para a pessoa que está adquirindo, né? Então, tem coisas relacionadas ao próprio imóvel, algum tipo de situação, por exemplo, de inventário, de posse, propriedade não regularizada, ou relacionada também a questões fora do imóvel, que nem aspectos da empresa, né, trabalhistas que podem ter acontecido naquela empresa e que podem incidir no imóvel futuramente. A gente vê muito isso acontecer, né? Hoje tem um mecanismo aí, sendo bastante vendido, que é o due diligence. Então, hoje é famoso, mas existe há muito tempo, que é você realmente levantar a real situação daquele imóvel e dos proprietários, ali, dos vendedores. E as pessoas, na emoção, muitas vezes, igual o doutor Assis falou, elas acabam querendo aproveitar a oportunidade e acabam, às vezes, entrando num problema sério ali. Tem muito contrato de boca aí que vocês pegam? Muito. Muito contrato de boca. Esse é um dos grandes problemas e, às vezes, na hora que a pessoa vai querer usufruir daquele imóvel que ela adquire, enfrenta aquele problema e, às vezes, o peixe sai caro, né? E aí para uma outra vertente, né? Questão de imposto, né? Que eu acho que é o mais importante aí de tudo isso, né? Porque se o cara adquirir um imóvel errado, demora para regularizar ele ou algo do tipo, quais as vantagens e desvantagens aí sobre o ganho de capital aí hoje de imóveis aí?
Olha só, ganho de capital talvez é o imposto mais, que dá mais medo no pessoal aí que está, principalmente vendendo imóvel. O ganho de capital, ele nada mais é que a diferença do valor que você vende pelo valor que você comprou, né? Então, essa diferença, esse lucro que você teve, é o ganho de capital imobiliário. Então, hoje em dia as regras de isenções, elas são bem difíceis, então é muito difícil você cair numa faixa de isenção, né? Existe, mas é um pouquinho mais difícil. Então, tem que ser bem pensado, tem que ser bem analisado, principalmente na cadeia de negociações, sabe? Então, é muito comum a gente chegar a situações no escritório onde a pessoa está adquirindo agora, mas passou por tanta gente que é até difícil você controlar o ganho de capital e você fazer isso de uma forma juridicamente correta. Então, essas manobras são grandes desvantagens que eu entendo nessa situação do ganho de capital. Qual que é a vantagem? A vantagem é você seguir corretamente o que diz aí o nosso regime tributário, né? Então, para você fazer isso, sem dúvida nenhuma, você precisa estar sendo bem aconselhado, tanto por um advogado, até mesmo um advogado e um contador que possa auxiliar, né? Hoje em dia, o ganho de capital começa em 15%, né, dessa diferença, pode chegar a 27%. Então, isso implica muito na hora de adquirir esse imóvel, porque vai gerar um peso ali, né, patrimonial, econômico, que talvez inviabilize o negócio. Então, provavelmente quase 27% é muita diferença. Se é um imóvel de 1 milhão, a gente está falando de 270 mil, né, para arredondar. Eu vejo ali que o ganho de capital, só para exemplificar, comprei um apartamento por 250 mil e agora eu vou vender ele por 400. Então eu tive um ganho de capital de 150 mil reais. Eu tenho que pagar um imposto sobre isso. Acho que nessa faixa 15%, se eu não me engano. Nessa faixa 15%. 15%. Aí acima de... Só aqui já dá 20 mil reais. Só que ninguém sabe, ô Feriani, que você vai fazer a venda. Você fez a venda, é tudo certo. A Receita não vai lá bater palma para te cobrar. Você, quando vende, você mesmo tem que ir lá e emitir uma guia do ganho de capital e pagar ela. Se você não faz isso, a conta vai chegar, se eu não me engano, chega com multa, com juros e tudo mais. Você tem 30 dias, né, para fazer essa declaração, né, do ganho de capital, e se você não fizer, realmente vem multa. E aí tem aquelas inconsistências, né, que a gente sempre vê, né. Talvez a pessoa que vendeu, ela não tomou mais cuidado de informar. E aí a pessoa que comprou informou que pagou. Isso. Então você acabou que se enrolou um pouquinho aí, porque quer fazer às vezes de um jeito... Essas manobras, como eu falei, né? E isso daí vai implicar diretamente numa questão... Para a pessoa que está comprando, em si ela tem que pagar algum imposto? Não, a pessoa que está comprando é a que menos se preocupa nesse caso. Ela está se preocupando só se for uma oportunidade ela for ter que vender depois futuramente. Mas, Fernando, olha só, que ela está comprando, mas olha, a pessoa que vai morar nesse imóvel, talvez ela não pense nisso, porque ela talvez queira ficar ali há muito tempo. Mas tem muita gente, como você falou, de investidores, né? Então, o investidor, apesar de saber um pouquinho mais de como funciona esse mercado, ele compra aquele imóvel e muitas vezes ele está querendo vender ele, né? Fazer uma alavancagem ali e futuramente vender. Ele tem que pensar, porque naquela história de, vou economizar um pouco do imposto aqui, da transmissão, né? Avaliar um pouquinho menos e pegar esse imóvel com valor menor, aí na hora que ele for vender, vai incidir o ganho de capital. E para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, só para deixar um pouquinho mais claro, na venda, o nosso imposto, né, aqui municipal de Maringá e a maior parte das cidades aí, é de 2%. Então, nós estamos falando de um imposto de 2% para 15%. Né? Lógico, o 15% é da diferença, mas mesmo assim é uma diferença muito considerável que vai dar entre esses dois impostos. Então, às vezes, a economia que você quer ter aqui, ela vai sair cara na frente, tendo em vista o ganho de capital. Eu sou uma pessoa que, sei lá, penso em adquirir 5, 10 imóveis numa janela de 10 anos. Seria pensar em rodar isso, vender. Para mim pagar menos imposto, seria mais vantajoso eu ter comprar esses imóveis na pessoa física ou jurídica? Hoje a pessoa física é a que mais tem carga tributária nesses casos, tá? Então é possível sim, eu acho que é mais viável você comprar na pessoa jurídica, né? E você fazer algum trabalho de repente de adequações anuais de imposto de renda, é possível, sabe? Então é muito comum, por exemplo, você comprar um sítio lá na terra nua, né? E você quer vender, você quer às vezes fazer um chacreamento, enfim, ou até lotear, você quer vender. Escolha um pouquinho o caso do loteamento, mas para você vender esse imóvel,
e você vai ter que fazer algum tipo de infraestrutura, você está colocando, né, patrimônio, você está colocando dinheiro, você está investindo ali. Então, as adequações anuais, elas são necessárias, inclusive com relação à valorização do imóvel mesmo. E isso às vezes as pessoas não se atentam, né? Porque é possível fazer isso através das declarações anuais de imposto de renda. Isso pode, em algum tempo, se adequar melhor à situação de mercado lá na frente. E o teu lucro aí ser um pouco menor, não o lucro real da venda, mas o lucro do ganho de capital mesmo. E você consegue minimizar um pouquinho o impacto desse imposto. Mas assim, Feriani, você que compra, eu sei que você tem algumas modalidades aqui de comprar um imóvel, reformar ele e vender depois. O bom de ter uma assessoria, e não uma assessoria que eu digo de entender a lógica desse ganho de capital, é que tudo que você gastar numa reforma e você contabilizar como gasto, né, você não tem que pagar ganho de capital. Por exemplo, você pagou 100 mil num imóvel, gastou 50 mil para reformar ele e vendeu por 200. Se você declarar que você gastou 50 mil com notas fiscais, com recibos e tudo mais, você só vai pagar da diferença dos 50 mil. Quem não sabe isso paga sobre o 100. Então, estar antenado nessas questões de leis é importante, porque você vai economizar imposto. Entendi. E o cara da construção civil, ele paga a valorização sobre o imóvel que, por exemplo, comprei um terreno, o terreno vale 400 mil, gastei mais 600 para construir, eu pago em cima do valor atual de mercado, daí se eu for vender esse imóvel. Na verdade, a construção civil ela é um pouquinho diferente a dinâmica, tá? Porque ela compra e a modalidade dela, a natureza da operação dela é o negócio imobiliário em si, a venda, né? Então, ela tem alguns trâmites que ela precisa passar, que comprou a terra, construiu, precisa fazer o habite, certidão de construção e regularizar essa obra. Tudo isso informa para o mundo jurídico que existe um investimento ali, inclusive com pagamento de impostos sobre essas obras aí. Então, esse tipo de modalidade, ela está mais assegurada para o ganho de capital, ela não entraria nesse caso. Então, a natureza jurídica da empresa... O cara sente um pouco menos no bolso aí. Exatamente. É lógico, ele paga muitas outras coisas. Sabe? CND de INSS, o próprio ISS mesmo, da construção, mas ele não sente tanto a questão do ganho de capital. Tá? É uma loucura, na verdade. Você começa a construir, você só faz a conta do metro quadrado. Exato. Você fala, 60 metros, 2.000 metros quadrados, mais o terreno... Mas aparece bastante imposto no meio do caminho de averbação e INSS, é boletim em cima de boletim que você nem percebe. Eu construí umas Minha Casa Minha Vida. Exato. Eu falei, rapaz, isso é bom. É porque você vê esses vídeos, por exemplo, os coaches aí da internet da construção civil, né? Que hoje tem coach pra tudo. E aí você ia falar assim, cara, construí uma casa de 700 mil, vou vender essa casa por 1,5 milhão e vou ganhar mais 800 mil em cima, limpo, né? E eles ensinam a construir sem o dinheiro ainda, né? Porque eles falam que você consegue sem R$1. Só precisa do nome do parente. Só precisa do nome do primo lá que vai dar certo. Cara, mas aí você vê que se fosse tão bom assim, não estava vendendo o curso, né? Vamos dizer. Pô, se ele consegue fazer uma alavancagem de 700 mil, ele vai vender um curso de R$90. Exato. Faz muito sentido, né? Tem que tomar cuidado com isso aí também. E para quem é leigo aqui, o que é o ITCMD? Como funciona, como que se aplica? O ITCMD, ele é um imposto que incide em duas modalidades de transmissão, né? Que é a da doação. Então, quando alguém quer doar para outra pessoa aquele bem imóvel, e quando a outra modalidade é causa-mortes, que a gente chama, mas é quando falece. Então, você vai ver esse imposto em duas situações, quando alguém quiser fazer essa doação e quando alguém falece, ou seja, inventário. Então, quando existem esses dois fatos geradores, incide o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse é um tema, assim, talvez do início do ano, mais importante para ser falado. Porque no final do ano passado, em dezembro, foi uma PL para a Assembleia Legislativa aqui do Paraná, regulamentando na verdade é uma proposta, né? Tentando regulamentar esse imposto, que veio da reforma tributária e que deveria ser progressivo para os estados. Então, veio a lei federal com a reforma tributária e decidiu que os estados deveriam determinar como seria uma progressão do imposto. Então, só para exemplificar aqui para o pessoal. Hoje, aqui no Paraná, é 4% uma alíquota fixa, né? Então, precisaria atribuir uma nova alíquota, só que agora progressiva. Então, nós podemos chegar em um teto de provavelmente 8% desse imposto. Muito em breve, deve vir logo e deve ser aprovado no Se é um imóvel de 1 milhão, a gente está falando de
Vai para 80 mil, 80 mil reais. Hoje é 40 mil que Hoje você é tem que 40 pagar, mas vai para 80 mil reais. Exato. Então hoje esse é um assunto muito falado e a gente pega, por exemplo, sucessões, né? O pessoal que já quer pensar nisso, tem muita gente pensando nisso, né? E também tem muita gente falando disso, sucessão patrimonial, sucessão familiar. Hoje talvez o tema do momento é esse planejamento sucessório. E a gente começa a pensar em vários tipos de modalidades ou ideias que vão surgindo, né? A gente faz muito lá no nosso escritório, por causa disso. Nós estamos falando de repente, patrimônios aí de 20 milhões, né? Nós já tivemos lá alguns casos, em que começa a ficar inviável você regularizar. E as pessoas que estão agora pensando nisso, elas estão se antecipando e procurando algumas outras medidas, né? Então hoje é o momento de se falar, é isso. Aí eu conheço de gente que, por exemplo, liquida imóvel, né, de herança para regularizar a documentação. Tipo, tem cliente que é investidor, assim, cara, eu só compro muito imóvel de pessoas que, cara, estão liquidando apartamento, estão liquidando outros imóveis ali, que ficou com herança gigantesca, só que não consegue acessar porque não tem dinheiro para pagar a tributação, e o cara tem que liquidar boa parte do patrimônio ali, ou pagar boa parte para o advogado, né? Que daí o advogado coloca dinheiro na frente, mas, cara, por conta que não... Eu até tenho um grupo de investidor lá no escritório, que a gente pega muito inventário. Então, inventário, pelo menos uns 3, 4 aparecem para a gente. E não importa se a pessoa baixa renda, média renda ou alta renda, porque sempre essa alíquota de 4% do imposto sobre o valor é muito. Porque quem tinha dinheiro era o pai, vamos colocar por exemplo. Mas o dinheiro e o imóvel está na conta do pai, ele foi lá e faleceu. Para você pegar o imóvel e o dinheiro, você tem que pagar os 4%. E normalmente as pessoas não têm, eles são os herdeiros. E aí sim acaba aparecendo muitas oportunidades. Que eu digo que não é, estou sacaneando com o inventariante, não, de forma alguma. O inventariante precisa descobrir. Então você pega ali um imóvel que vale 500 mil, ele vai liquidar ali por 350 para conseguir pagar o inventário. E aí o advogado ele vem no intermédio para que aquele negócio não seja fio do bigode. Porque o investidor também não vai estar comprando e recebendo na hora. Ele vai demorar 3, 4, 6, 8, um ano para receber. Então vale a pena, né, esse deságio é necessário por conta do tempo. Então eu sempre digo, cara, investir ali, comprar um consórcio, né, e estar antenado num possível compra de inventário é excelente, é fora do comum. Eu, como um investidor e, cara, pensando obviamente ali dos meus filhos em suceder isso, qual que seria o primeiro passo para mim, cara, amenizar esse rombo de 8%? Tem como? Tem como. Hoje o consórcio ele está dentro das principais estratégias aí para a gente, tá? Não é porque a gente está aqui não, mas realmente ela é muito interessante para quem está pensando nisso agora, em vida, né? A gente consegue fazer algumas estratégias, modalidades em que o consórcio, incluindo o consórcio, a pessoa consegue não só alavancar o patrimônio dela, mas também evitar que essa sucessão incida esse imposto, né, que pode chegar a 8%. Mas tem muita coisa, Felipe, que a gente pode fazer. Depende muito do perfil da pessoa que está decidindo. O patriarca ali, o dono do patrimônio, que está pensando nos filhos, normalmente vem com um perfil já pré-definido para a gente. Tem gente que fala assim, não, eu quero resolver isso agora e antecipar o valor do imposto, que hoje é 4%, fazendo, por exemplo, doações. Como fazer uma doação bem feita? É isso que a gente faz lá muito, esse tipo de assessoria. Então, essa é uma modalidade, esse é um perfil de cliente que vem. Outras pessoas, eles querem pensar como que, quando chegar o momento, como que ele poderia fazer para evitar esse imposto. Podemos, por exemplo, citar a situação do consórcio. É muito comum a gente montar uma estratégia em que a pessoa adquire consórcio do nome dos sucessores, o patrimônio que ela tinha, de repente, ela vende, dependendo do tamanho do patrimônio, tá, logicamente, ela vende o que rende aquele patrimônio ali para ela, mensalmente, de investimento mesmo, de colocar num fundo de investimento que hoje os juros estão interessantes para se aplicar. Vamos falar de coisa, né, básica, de 1% ao mês, de 500 mil de patrimônio, estamos falando de 5 mil reais ao mês. Com certeza paga uma parcela de uma carta de crédito muito boa e você não precisa passar por esse momento aí de transição e pagar o imposto.
acho que eu dei a chave dos caras aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então é um tipo de estratégia que a gente usa para os nossos clientes ali. Tem acontecido muito, por exemplo, o cara tem elefante branco aqui na cidade, imóvel que vale 5, 6, 7, 10, 20 milhões, esse imóvel está rendendo ali 0,2 de aluguel, só que numa localização muito boa, o cara não quer se desfazer desse patrimônio. E aí faz o consórcio na pessoa jurídica, ou o nome do filho, da filha, ou do irmão, algo do tipo. Cara, vou levantar capital, vou colocar na minha empresa, ou vou colocar no fundo de investimento que vai estar me pagando 12, 13% ao ano, está tirando 1% em cima desse patrimônio, e vou estar recebendo um aluguel ainda e não desfiz do imóvel que eu tinha. Então, tipo, é uma coisa que tem acontecido bastante aqui dentro do escritório. Questão de doação. Como que funciona, cara? Pra gente, por exemplo, acontece muito essa questão de doação em vida, como que seriam os primeiros passos para a gente olhar para isso? A doação, ela tem algumas etapas, né? Como eu falei, principalmente a análise de perfil do cliente, porque é possível fazer de várias modalidades ali, né? Mas é simples, geralmente é simples. Então, o patriarca ali, ou o dono do patrimônio, a mãe, ela quer passar para os filhos, e a modalidade é doar em vida, é fazer essa doação, autorizando ali mesmo isso daí, né? Então, a gente faz isso através do cartório, né? O Juntabilidade de Notas faz isso, e a gente tenta deixar alguns mecanismos ali para que essa doação tenha efetivamente o que a pessoa que está doando deseja. Então, é muito comum a gente pensar em cláusulas ali de incomunicabilidade, inalienabilidade, então assim, tem que ser colocado tudo isso na pauta. Mas o procedimento em si, depois de pronto, ele é relativamente simples, que é como se você fosse assinar um contrato mesmo. Uma escritura simples, vai lá, os pais assinam a escritura do ano dos filhos, dentro daquelas situações ali que a gente vai elencar durante a conversa com o cliente. É que você está pensando ali também, tem a holding, né, que existe essa possibilidade. Nós gostamos de todas as... Temos tudo no escritório. Eu sou contabilista também, então se precisar abrir uma holding nós fazemos, mas a cada caso é um caso. E aí, abrir uma holding gera abrir um CNPJ, que gera ter um contador, que você tem que ter ali uma movimentação, você não pode fazer com um aventureiro, tem que contratar escritórios de advocacia, de contabilidade bons para não dar problema depois. E a doação é mais simples. Então se a gente pensa no agricultor, né, que tem lá 1 ou 2 filhos, né, vamos abrir a holding, cara, é bom até que é legal, mas na pessoa física ele tem mais benefícios. É um negócio meio contraditório. Às vezes a gente acha que a pessoa jurídica tem mais benefícios. Não, no caso do agricultor, a pessoa física dele tem mais. Então ele faz a doação em vida com reserva de usufruto, né? Assim, que é a palavra mais usada, que é enquanto ele estiver vivo, ele que comanda aquelas terras, ele que recebe os frutos dela. Então ele consegue economizar o imposto. E aí, existem vários mecanismos na doação de não economizar só de 4% para os 8% que vão ser no final. Existe questão de valor de terra de mercado, valor venal, valor que é estipulado pela prefeitura, e aí com uma assessoria boa você consegue economizar ainda mais do que só ir lá no cartório e fazer a doação. Você poderia ir lá no cartório e fazer a doação no mesmo dia, quase no mesmo dia sai a doação, mas com escritórios de advocacia que sabe esse mecanismo, você consegue economizar muito dinheiro. A maneira mais barata, então, sei lá, entre usufruto, doação e testamento, acho que doação se aplicaria a melhor maneira, mais viável. Eu, assim, como você falou, primeiro eu tenho a análise do perfil mesmo do cliente, mas eu, dependendo do caso, principalmente o produtor rural, que a gente vê muito lá, hoje ele tem um benefício muito grande se ele pensar numa doação, principalmente aqui no Paraná, né? Nós tem mecanismos aí bons que ajudam a gente a economizar bastante na hora de fazer isso e acaba valendo bastante a pena. Testamento é uma opção para quem quer já distribuir melhor o patrimônio depois que falecer. Então, em tese, se quer deixar um pouco mais para algum herdeiro e tudo mais, o testamento é uma boa sugestão, né? E a holding também é possível fazer, doação, só que ela realmente envolve um trabalho conjunto ali de contadores e advogados, precisa ser bem feito, senão pode
É que tem muita gente vendo do hold falando que é a solução, que é uma blindagem patrimonial, que é tudo de bom, é o sonho de consumo. Nada mais é do que abrir um CNPJ, integralizar os seus imóveis lá dentro e começar a faturar por lá. Eu acho fantástico. A hold bem feita, ela é excelente, ela é tudo isso. Só não pode ser com aventureiro. Agora nós temos coach de holding também, né? Tem o coach de tudo hoje na internet, então tem os coaches de holding. Procurar bons escritórios, né, que façam isso, em alguns casos vai valer a pena. Exemplo, no seu caso, você citou ali atrás também, vou ter uma família e vou começar a adquirir imóveis agora. Eu faço na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica? Vai depender. Se a gente for olhar assim, talvez uma carteira de aluguel faça sentido a holding. Isso. Porque vai virar uma administradora de bens de imóveis que ela tem uma questão ali de aluguel que você vai diminuir o imposto. Mas se a gente pensar, compra e venda, você está com quantos anos? 27, 28? 25. 25 anos. O cara que é corredor, o cara que se alimenta bem, você vai morrer daqui a 90 anos, vamos dizer. Deus me livre dos acidentes. Não, normal é morrer com 100, né? Numa pessoa que cuida da saúde igual você. O cara vai mudar a regra umas 100 vezes ainda. Então, se você ficar bitolado nessa questão e já começar a pagar contador, vai fazer seu patrimônio, vai colocando na pessoa física, daqui a pouco você tem 3, 4 patrimônio e tá tudo no aluguel, aí monta holding para conseguir economizar imposto no aluguel. Não fica pensando, você faz o consórcio primeiro, né? Vamos dizer assim, faz o consórcio, depois que você for adquirir o primeiro imóvel, você vai lá e compra na sua pessoa física, faz outro consórcio, vai fazendo. Para que você tiver um patrimônio e estiver incomodando o imposto de verdade, aí sim você vai sentar e vai pensar, faço holding, não faço. É bobeira ficar pensando nesse momento, nesse primeiro momento. Agora, quem já é grande, aí sim. E quem já é grande já está fazendo, faz tempo. Com certeza. E para a pessoa que é herdeira, cara, a pessoa é herdeira, acabou de receber ali um determinado patrimônio e o que ela faz da vida? Como que ela diminui, se ela não tem grana para acessar? Qual que seria os meios? Seria vender ali um imóvel, liquidar isso? Ou até mesmo um caso mais, sei lá, a pessoa que é simples, cara, mora numa casinha, o pai deixou um imóvel de 500 mil para ela e ela não consegue acessar esse apartamento, esse imóvel de 500 mil, que é a única coisa talvez que o pai conseguiu na vida, financiou lá, pagou por 30 anos, não consegue estar acessando. Na verdade essa é uma situação muito comum mesmo, sabe? A pessoa não tem liquidez para fazer o inventário e fica lá com aquele imóvel. Muitas vezes esse imóvel, se tem vários herdeiros, fica daquele jeito, fica no nome dos pais ali, às vezes não consegue regularizar porque tem muita gente, não consegue se acertar, é muito comum. Mas em geral, a pessoa o herdeiro que está recebendo isso, ele pode pensar num planejamento para o inventário, porque nós estamos falando de um falecimento, então vai ter que fazer o inventário obrigatoriamente. O planejamento do inventário, ele vai ter algumas etapas ali que por exemplo, levantar a documentação necessária, depois imposto, que é o que vai mais consumir o patrimônio, e nesse imposto ver as possibilidades de parcelamento, e vai fazendo isso aos poucos. Depois, se tiver tudo ok, se tiver todo mundo de acordo, todos os herdeiros de acordo, a gente pode fazer o inventário extrajudicial, que foi uma modalidade muito importante para o nosso sistema aqui de inventário. Se tiver muitos problemas ainda, vai para o judicial, só que existem meios de fazer um cronograma, né? Não precisa esbolsar aquele valor de uma vez. Então, dá para fazer, só que tem que ser muito mais bem planejado do que aquele que tem o dinheiro na mão. Porque aquele que tem o dinheiro na mão e está todo mundo de acordo, é só ele ir lá e fazer, lógico, uma consultoria para entender como é que seria feito e fazer o pagamento do imposto e transferir. É muito mais simples. Mas se a pessoa não tem dinheiro, cara, ela vai ter que arrumar o dinheiro. A primeira coisa. Simples. Se ela não arrumar o dinheiro, ela vai ter que fazer uma negociação que ela vai ter um deságio no imóvel dela. Não tem muito... O cara vai comprar, igual você falou, assim, um imóvel de 500 por 350, porque ele sabe que ele vai esperar 6 meses. Ele vai querer pagar 30%, 40% a menos do que o valor de mercado. E eu não acho injusto. Não é injusto, não é algo que o investidor está para isso, está para esse negócio. Então, ele vai ter que entender que ou ele pega dinheiro com o parente, ou ele dá um jeito de pegar o dinheiro com a família. Mas até mesmo para fazer essa negociação, ele vai precisar de um advogado ali para conseguir fazer essa bem estruturado. Mas todo mundo consegue. O mais difícil, na verdade, do inventário é resolver os irmãos ali. Né? Ali está o rolo. A gente tem um imóvel em Paissandu,
que a gente está com o inventário vai fazer 2 anos. É só ir lá no cartório e registrar. Já achamos 3 investidores. Mas um fala que vale 500, outro fala que vale 700, outro fala que vale 1 milhão. E, cara, se nos 3 não assinar, não vai acontecer nada. Vão ficar lá pro resto da vida, por pura briga, picuinha de irmãos. Já poderiam ter rodado esse dinheiro faz tempo, tá lá parado no imóvel. E está sendo negociado por 500, 700 ou 1 milhão. A gente vai colocar um psicólogo lá no escritório da próxima vez para ter um contratado lá, justamente para resolver esses problemas de família. Cara, e indo muito agora pro mercado do Horácio, cara, que é golpes e questão cartorais. Qual que é o mais comum aí que o pessoal, vocês encontram aí quando o pessoal compra imóvel e trava lá no cartório? Com relação a golpes, né, a gente vê muita gente aí caindo, principalmente nesses contos aí, né, os contos de fada, aqueles oportunidades únicas que só vai vir no teu colo, mais ninguém, né. Então a gente vê muita gente vendendo áreas e lotes que não pertencem a ela, e outra pessoa comprando, pagando, e quando vai ver, não consegue realizar porque comprou um imóvel que não comprou direto do proprietário e de um terceiro que estava se fazendo, né, estava se passando por ele. Esse é um golpe muito comum, parece besteira, mas acontece bastante, né? A parte cartorária, eu acho que o que mais a gente encontra ali é a regularização dos imóveis mesmo. Toda vez que vai fazer alguma transmissão, quando vai para o cartório tem um detalhezinho que precisa ser feito, averbações de obras, né? A pessoa quer vender o imóvel dela e coloca para vender, o corretor faz o trabalho dele, vende. Na hora que vai efetivar o negócio, muitas vezes a pessoa precisa do financiamento e a obra não está averbada. Se não estiver averbada, não consegue financiar. E esses detalhes sempre aparecem na hora que vai para o cartório. Vai vender. É igual a gente aqui, né? Que a gente faz sempre a pré-análise quando o cara vai comprar imóvel com consórcio. E se é um imóvel, cara, que fez uma reforminha, alguma coisa, vai travar a documentação. E a administração só vai pagar a hora que chegar essa documentação toda, tiver toda atualizada, né? E a galera não sabe disso. Ô Feriane, mas a gente acha que só o leigo que cai em golpe, né? Eu caí num golpe esse tempo atrás, não foi golpe, foi burrice mesmo, né? Porque eu sabia de toda a lei, o que estava acontecendo. Eu comprei um terreno, escriturei o terreno no meu nome, e eu não registrei, porque tinha que pagar o ITBI. E eu falei, cara, vou deixar isso aqui e depois eu registro na hora que eu tiver com dinheiro, porque eu já estava tentando fazer uma venda casada e deixei passar 9 meses. Quando eu fui registrar, o terreno já tinha sido vendido para outro. Então, se você não registra, você não é dono. Então, pode ter feito a escritura, pode ter feito o que for, e já não era mais meu. E eu não tinha mais o que fazer. Assim, hoje eu tenho contato com a pessoa que vendeu 2 vezes o terreno, ele quebrou, ele chorou, né? Falou que fez isso porque ele estava passando fome, e falou que um dia vai me pagar. Eu não tenho nem como processar ele. Você entende que eu não tenho nem como... Porque se eu processar ele não tem dinheiro mesmo, eu sei que ele tá morto. Então, cara, você comprou alguma coisa, já registra. Não tem dinheiro pro registro, não compra. Então, assim, não é só o leigo que cai do cavalo. Eu sei disso, sei da lei, sei que tem um jeitinho, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Acontece. Caraca. Cara, imóvel na planta, tem alguma dor de cabeça na hora que eu posso evitar, ou que a galera pega ou é menos comum? Imóvel na planta, acho que as principais dores de cabeça aí estão relacionado às rescisões, sabe? Muitas vezes essas rescisões, elas são, com as construtoras, são bem abusivas, assim, sabe? Hoje em dia, né, até comentei hoje com vocês, tem a situação do patrimônio de afetação. E essa lei, que é relativamente nova, ela permite uma cobrança de multa de até 50%. Cara. Então, você entender casos e casos, e as pessoas assinam um contrato, às vezes, na emoção, e não analisa isso. Na hora que vai rescindir, tem muito problema mesmo com relação a isso. Sabe? Em geral, aqui nós estamos numa cidade onde as construtoras, assim, principalmente as renomadas, elas não é muito comum acontecer, sabe? Mas a gente de vez em quando pega alguns casos e a pessoa assinou um contrato, ou não analisou direito, quando viu a obra não foi para frente, né? Ou, por exemplo, não conseguiu pagar, teve que fazer um distrato, deixou um bom dinheiro lá. Esses problemas acontecem mais regularmente. A melhor coisa que tem, principalmente aqui em Maringá, mas a gente sabe que o Brasil inteiro vai estar vendo esse vídeo.
é comprar de... Vai ser um pouquinho mais caro, Felipe? Vai, lógico que vai. Né? Você comprar de uma boa loteadora. O boa loteadora, o nome da loteadora, a tradição da loteadora dá um respaldo para ela cobrar um pouquinho a mais. Só que vai ser seu, vai dar certo, vai estar tudo bem. Aí, às vezes a gente acha lá umas loteadoras, fundo de quintal, que está começando agora. Cara, tem chance de dar zebra, tem chance. E não estou desmerecendo também uma loteadora que iniciou agora. Né? Verifique quem são os sócios, já que você quer comprar lá, ali que você quer investir. Quem que são os sócios? São sócios de tradição? Quem de investimentos. De novo, é sempre aquela questão que eu falo. Pô, tá todo mundo vendendo terreno na cidade a 100 mil. Do nada aparece uma vendendo a 50. Não é normal. Se é tão bom o negócio, a família da pessoa própria compra, o melhor amigo dele vai comprar, ele não precisa vender para um cara que não conhece. Você está vendendo para um cara que não conhece, porque já nem a família acredita mais nele. Exato. A gente vê muito, né? A pessoa compra o imóvel, o que era para ser um alívio ou uma baita rentabilidade, a pessoa se frustra ali por conta de, cara, como você falou, assim, é um milagre que ela está procurando, a oportunidade que só ela vai ter. E questão de fraudes e assinaturas em contratos, quais os principais sinais de alerta? Hoje em dia, a gente está vivendo uma época, né, bem moderna aí, e as assinaturas de contrato quase todas são digitais. Isso é muito bom, né, porque gera uma agilidade muito interessante para quem está ali negociando, mas isso é um ponto de atenção também, né, porque as plataformas hoje de assinatura, elas dão a possibilidade de você confirmar a tua identidade de uma maneira muito simples. Então, é comum muitas vezes você vai realizar um contrato que a assinatura é confirmada por um e-mail e o e-mail é de uma pessoa aleatória, sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que ficar bem atento na hora de assinar o contrato. Hoje em dia, a gente não pega muito mais casos de assinaturas falsas, né? Assinaturas mesmo físicas, aquelas que vai ser firma lá. Hoje eu não vejo mais muito, até por causa dessas modalidades mais novas aí. Mas as assinaturas digitais, elas têm que ser bem, com autenticação já bem avançada para a gente dar uma segurança jurídica nos nossos clientes. E acelerar o processo, tem como? No cartório? Só colocando dinheirinho na mão do... Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Acelerar o processo do cartório. Eu vejo que assim, o cartório que você vai fazer o procedimento, primeiro tem que ser da tua confiança. Isso daí já é um ponto que agiliza muito, porque se você vai deixar na mão de alguém que você não conhece, a devolutiva vai ser muito maior. Então, se você tem um cartório já de confiança, você consegue agilizar no primeiro bate-papo tudo que você precisa alinhar. Então, é muito mais fácil das coisas serem mais rápidas. O segundo ponto é fazer com um profissional que entenda, né? Lá no escritório, por exemplo, quando tem uma coisa que precisa ser feita no cartório, a gente minuta tudo antes, com o cliente. Então, vai para o cartório mastigadinho. O cartório, ele agradece para Deus, né? Porque ele não precisa fazer aquela, ele não precisa redigir tudo aquilo lá. Então, já vai pronto. São coisas que facilitam muito. Outro ponto que facilita é o levantamento de documentos. Muitas vezes a pessoa vai no cartório e deixa na mão do cartório para levantar os documentos. O cartório faz isso muito bem feito, só que você pode agilizar isso. A pessoa tem como agilizar, que é a gente levantando, fazendo esse dossiê antes. Não tem lá certidões obrigatórias? Então, chegou no cartório, o que nós precisamos? Vamos precisar disso. Então a gente levanta de um jeito mais rápido, né, para agilizar mesmo, levando lá tudo pronto. Você imagina só, chegar no cartório, que tem a fé pública, necessária para a gente finalizar o negócio, com o documento, a escritura já pronta, minutada, com as certidões e os documentos ali feitos. Ele vai me entregar em 2, 3 dias qualquer escritura. É a procrastinação. O cara tem um catatal assim de coisas para fazer. Esse aqui é só dar ok. Esse aqui ele tem que estar em vários sites, porque buscar documentação é chato. Porque são vários sites do governo, normalmente, lentos, difíceis. Ele sempre vai pegar o mais facinho. E sempre aquele que tem muita coisa para fazer, sempre fica por último. Então, às vezes, o pessoal acha, pô, demora demais. Se você for sozinho, vai demorar. Se você tiver uma assessoria boa, vai mais rápido. Não é pagando. O pagar não vai resolver. O pessoal não aceita isso. Se eles aceitarem, eles são corruptos e vão perder o emprego. Mas é a parte de deixar mastigado, facinho, né? E a coisa agiliza. Cara, e eu acho que falo isso para qualquer área, né? A gente tem que estar no nosso lugar de potência, focar no nosso trabalho, ganhar dinheiro e terceirizar todo o resto. Então, cara, se a gente quer investir, seja em qualquer coisa,
qualquer tipo de investimento, a gente tem que ter um bom assessor. A gente quer comprar um imóvel, a gente tem que ter um corretor. Se a gente quer ir para a parte da parte jurídica, cara, a gente tem que ter um bom advogado, porque senão, cara, a gente só vai perder tempo, deixar de ganhar dinheiro, vai sair da nossa zona de conforto. E o que era para ser uma experiência boa se torna uma experiência ruim, e a pessoa fala assim: nossa, que complicado é comprar um imóvel. Não é complicado, é que você, cara, não é o seu lugar de potência, então deixa na mão de quem... Perfeito. Que nem eu queria comprar consórcio. Eu posso entrar no Google hoje e procurar um consórcio. Olhei a melhor taxa e eu tô achando que eu sou inteligente, né? Que eu sou o cara mais brabo do mundo. Mas não, você chega aqui, vai conversar com você, vai, o que for, e eu falo qual que é o meu objetivo, o que eu quero. E aí você vai me dar a melhor empresa para comprar o consórcio, qual que é o melhor grupo, qual que é o melhor... E aí aquilo não se torna um transtorno, porque senão você só fica com um monte de parcela para pagar aí. E eu acho que o que é mais importante, né? Às vezes a pessoa fala assim: mas meu gerente tem uma taxa que está 2% abaixo do que é tua. Aí tá, você fez o consórcio, primeiro que o gerente não vai te ajudar a contemplar esse consórcio. Segundo, você contemplou o consórcio. Você não vai conseguir, cara, ter uma assessoria para você comprar esse imóvel. Perfeito. Porque se você pegar um imóvel de oportunidade, que a documentação toda ferrada, o gerente não vai atrás do Alcides, a não ser que ele assistiu esse podcast que agora salvou o seu contato, mas não vai ter um network igual a gente tem, com bons profissionais aí, cara, para prestar uma boa assessoria. Porque às vezes você encontra algum imóvel de oportunidade, algum imóvel que está abaixo do valor de mercado, cara, tem que ter alguma regularização jurídica, tem que ter alguém que assessore esse cliente, para que realmente, cara, ele tenha uma boa experiência na jornada completa. E aí a pessoa fala assim: não, cara, eu vou pagar um pouco mais barato agora, e depois ela contempla o consórcio, ela fica 1 ano no processo de pós-contemplação, daí ela fala assim: nossa, cara, como que consórcio é burocrático? Cara, é burocrático mesmo, já é difícil, por exemplo, você resolver um pepino da sua operadora por 0,800. Todo mundo assim, cara, a pior coisa, o que eu mais adio, postergo, é ligar pro 0,800 da operadora. Eu odeio fazer isso. Agora imagina você regularizar um imóvel por 0,800, você fazer um processo de pós-contemplação por 0,800. Então, acho que é um fator muito importante, cara, você ter uma boa assessoria aí por trás, ter pessoas capacitadas que nem você, senão a gente fica perdido, cara. E uma coisa que era para se resolver em 45, 60 dias, leva aí 1 ano, 1 ano e meio. Já cansei de pegar casos de processos aí de outros clientes, de outros escritórios que vêm aqui às vezes pedindo ajuda pra gente, porque algum amigo indicou, o cara tá aí 1 ano e meio fazendo um processo de pós-contemplação. Quanto que, cara, com o imóvel aqui é só resolver alguma coisa que para você seria simples no cartório, só que o cara não tem assessoria. Não, é isso mesmo. A pessoa vai lá e compra com o gerente do banco. Não, são todos, mas a grande maioria vai dar problema, porque o gerente do banco ele sai toda hora. Dá 6 meses ele troca de agência. Então você já perdeu aquele cara que vendeu para você, que te prometeu mundos e fundos. E eu já comprei consórcio no banco, já comprei com vocês. Cara, no banco, pelo amor de Deus, ser contemplado é 0,800. E aí é um transtorno, é loucura, cara, você manda um documento, ele fala: vou analisar daqui 15 dias, eu te dou a resposta. Aí daqui 15 dias ele fala: não era esse documento. E aí você vai atrás de outro, aí você procura, sempre tá faltando alguma coisa, é lindo de ver. Aí vocês têm assessoria aqui interna, então uma pessoa contemplada, vocês vão lá faz. Cara, vocês vão fazer de tudo para aquilo ser rápido, para ganhar experiência na jornada do cliente e ele te indicar de novo. Agora o banco não tá nem aí. E aí o que acontece, né? Nem porque o cara não quer. Não. É porque o cara tá, ao mesmo tempo que ele tá te ajudando no consórcio, ele tem um gerente enchendo o saco dele para ele bater a meta em previdência, em cartão de crédito, em estado de cheque, e em vários outros produtos aí que ele tem que vender também, e ele não tem só o seu consórcio para te ajudar. Então, cara, quando você foca numa coisa só, sou especialista em direito imobiliário, sou especialista em previdenciário. Então, cara, você vai ser muito bom naquilo, e se vier alguém em uma outra área, você vai indicar algum parceiro, ou você vai ter um departamento do seu escritório com algum outro profissional que manje muito daquele assunto. Perfeito. Indo aqui para a parte final, venda de imóvel, isenção de IR. Quais as regras aí que o pessoal pouco conhece? Tem algum... Na venda de imóvel, o IR está relacionado com o ganho de capital, porque é um imposto sobre a renda mesmo, né? Então, tudo que for renda, né, ela tem que ser declarada, né? E vai entrar naquelas faixas de isenções e tudo mais. Então, se você tem um imóvel e você recebe aluguel, é uma renda que você precisa contabilizar, então você precisa informar anualmente. Então, o IR, para venda, ele na verdade é só relacionado ao ganho de capital, que é a renda que você teve com a compra e depois a venda, né? Agora, fora isso, são as situações anuais aí que
a pessoa tem que se regularizar, principalmente com aluguel, se tem, né? Ou como o caso de alguma reforma e a valorização automática do imóvel, que vai sendo feito gradativamente ali, anualmente nas suas declarações. Então acho que esse é o ponto de atenção nesse caso aí. Legal. Não, Tranquilo. E agora, se fosse para dar algumas dicas aí para o investidor imobiliário, tanto a pessoa que está iniciando, quanto a pessoa que, já estou com alguns imóveis, só que eu nunca pensei em planejamento sucessório, nunca pensei na questão de recolher imposto lá na frente, ou algo do tipo. Quais são as dicas, principais deixadas que você dá para o investidor? Cara, o principal é começar a investir. Então, o principal, não tenho nada. Faz um consórcio. Eu não tinha nada. Quando eu tinha 19 anos, foi o meu primeiro consórcio que eu fiz com o pai e com o João. Hoje eu devo ter aqui na SI umas 8, 9 cartas. Cara, se eu não tivesse começado lá, não teria nada. Porque nunca sobrou dinheiro. Só que você faz uma, começa a ficar normal. Aí você fala, não, vou forçar mais um pouquinho. E vai ficando normal. Então, começar a investir. Consórcio, com certeza, é a melhor operação que eu mais gosto. Sobre não fica pirando muito em coisas milaborantes. Você está no início, vou pensar numa hold, vou pensar num negócio grande, porque com o dinheiro que você vai pagar um contador, você paga mais uma parcelinha, né, no consórcio. Então não pensa muito nisso agora. A partir do momento que você tem, obviamente, na hora que for comprar com uma boa assessoria, igual da SI, ter um bom advogado do lado, é que o pessoal acha que é muito caro, às vezes, ter um advogado do lado, acha que o advogado vai roubar ele, vai tirar o lucro dele. E na verdade não. Às vezes uma consulta ali, que o pessoal vai pagar R$450, R$500, ela tem todo o know-how do que fazer para não cair num golpe. Então, investir é investimento. Não, você vai investir para não cair num golpe, para não cair numa cilada. E depois, se você tiver 4, 5 imóveis rodando, aí vale a pena você já pensar numa estrutura de levar elas para o CNPJ. E quando você já estiver velhinho, já estiver pensando nos seus filhos, já pensar também numa sucessão antecipada. Você acha que tem uma idade, cara, que essa idade é a idade... Cara, não tem como o cara chegar nessa idade e não começar a pensar no planejamento sucessório? Vai de perfil. Vou colocar, por exemplo, meu pai com 62 anos. Tenho bastante imóveis ali. Ele já falou mais de 100 vezes pra gente. Falou, velho, o dia que eu morrer, vocês se viram. Vai pagar o ITBI, já tô deixando pra vocês. Você quer que eu pague ainda, né, pra pensar numa sucessão? Então, é um perfil de pessoas. Já tem um outro tio meu que é uma pessoa conservadora, que sabe já vou colocar tudo numa holding aqui, já vou fazendo as doações. Porque sabe que vai ficar caro depois. E sabe que vai dar briga depois. O que vai ficar com quem, o que vai ficar com... Então, perfil, não tem uma idade. Mas, eu julgo falar ali que se o cara estiver lúcido para assinar uma doação e estiver perto do falecimento ali, não perto, mas uns 10 anos ali, mais de expectativa de vida, cara, faz, resolve. Até porque hoje, até com o avanço de tudo, né, tecnologia, a galera se preocupando cada vez mais com a saúde e tudo mais, a expectativa de vida tende a crescer cada vez mais, né? Então eu vejo que boa parte agora está se conscientizando, às vezes até fazer uma doação antes, porque coloca assim, o cara está com 60 anos, o cara está bem, se tudo der certo, não acontecer nenhuma coisa dele, vai viver até 90. E o filho, sei lá, tem 40 anos, tem... Sim. Então, às vezes ele já quer fazer uma doação em vida, porque ele fala assim, cara, se eu doar esse imóvel pro meu filho agora, e eu doar quando ele tiver 60 anos, o usufruto dele vai ser muito maior agora, então eu já vou doar. Então acho que tem um pouco disso também. Só para concluir aqui, para você entender uma doação do agricultor, né? Ele tem um patrimônio de 20 milhões de reais. Se ele for fazer uma doação hoje sem assessoria de advogado, ele vai pagar 4%. Vai dar 800 mil reais de imposto. Vai de TCMD para transferir para os filhos. Se ele esperar para o ano que vem, muito provavelmente ele vai pagar 8%. Já vai para 1 milhão e 600 mil. É um valor considerável. Então, se ele fizer agora por 800 mil, já está compensando. Só que, na doação, existem alguns mecanismos dentro da lei, sem chucho, sem nada de configuração errada, que a gente consegue fazer fazer a venda por um valor
não do mercado, o valor da prefeitura, por exemplo. E aí nesse caso aqui foi para 160 mil. Então de 800 mil, o agricultor pagou 160 mil reais para fazer a transferência de doação. Então vale muito a pena ter uma assessoria. O advogado vai ganhar dinheiro? Vai. A gente não... Mas quanto o cara não ganhou também? Mas ele economizou 500, 600 mil. Isso se voltar que vai ser no ano que vem. Paga o advogado ainda, paga o almoço para ele. Não, no final a conta fecha muito no final. Então, vale a pena já fazer isso. E o doador, né, o patriarca, ele não vai perder o poder do negócio, porque ele vai ter usufruto, ele vai ter tudo, cláusulas que não vai deixar ele perder o comando daquilo. Não, é isso mesmo, eu sinto embaixo, porque as pessoas às vezes não querem pagar para economizar, né? Porque essa é a sensação que a pessoa tem nesse caso, que ela vai ter que pagar o imposto, só que ela pensando a longo prazo, né, a pessoa que está mais antenada, ela sabe que é uma economia exorbitante, né? De 1.600.000 que ela pode pagar, está ali na porta, né? Vai acontecer esse ano ainda. Ela pagar 160 mil? É 10 vezes. É muito 10% do que ela pode pagar. É uma diferença muito bruta. E aí se o patriarca ele está antenado nisso, ele vai fazer. E todo mundo pode fazer, assim, tudo. Mas quem tem mais patrimônio vale a pena já fazer antecipado. Ah, muito bom, muito bom. Deu pra tá louco uma aula. Se a gente for aprofundar aqui, a gente vai ficar uns 3 dias. Umas 3 horas, mas tem muito assunto pra gente gravar novos podcasts aí também. Cara, eu queria novamente agradecer a disponibilidade de vocês. 2 referências, a gente assina embaixo, recomenda o trabalho dos meninos, são, cara, excelentes. Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, o pessoal seguir vocês, vai estar aparecendo aí, a gente tem um editor muito bom, vai estar aparecendo embaixo aí na... Estamos chique aqui, ó, KSI agora, vou treinar todo dia com o boné, jogar um tênis lá. Postar a foto e marcar a gente. Bacana. Meu nome é Alcides Martinhago, se procurar nas redes sociais, Alcides Martinhago, provavelmente eu vou ser o primeiro e meu pai vai ser o segundo, que eu sou o Júnior, tá? Então adiciona a gente lá que a gente dá bastante dicas também. Meu nome é Horácio Desvars, um pouquinho mais difícil, mas também não vai achar outro. É o único amigo do Alcides lá. Se tiver adicionar eu, vai ter algum amigo, já fica mais fácil. E a pergunta que todo mundo faz, uma brincadeira que todo mundo faz, Horácio igual Horácio da Avenida Horácio Racanela, aqui de Maringá mesmo. Exato, então se você for de Maringá não tem como esquecer aí. Cara, e você que gostou desse podcast, que achou esse conteúdo interessante, sabe pro seu amigo que precisa, cara, entender mais sobre planejamento sucessório, que sabe que esse cara vai economizar muita grana lá na frente, compartilha com ele. E esse é só o primeiro de muitos que vão vir pela frente. Compartilha com todas as pessoas que você sabe que vai ser relevante esse conteúdo. Siga a gente nas redes sociais, deixe seu like, que é muito importante pra gente aqui também. E caso você tenha alguma dúvida que a gente não comentou aqui no vídeo, pode deixar aqui nos seus comentários que eu vou estar respondendo. Se eu precisar de ajuda, eu pergunto pros meninos. E é isso aí, cara. Muito obrigado novamente pela disponibilidade. Mais um SoloCast e bora que 2025 promete. Wow.